Vamos abrir os nossos inários e, ao som do piano, nós vamos cantar este hino para a abertura desta conferência. Pensamento para a nossa oração. A Bíblia diz: e me façam um santuário para que eu habite entre eles. Meditando nesse versículo sagrado, nós vamos nos ajoelharmos e vamos fazer uma oração. Eu peço nesse momento que o irmão Fidel Lula ore ao Senhor. Joelhos dobrados. No início do sábado nos encontramos aqui, Senhor, para aprendermos de Ti que és manso, humilde de coração. Te agradecemos, Senhor, que Tu nos convidaste mais uma vez a estar aqui e conforme a Tua promessa, onde vão ser 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, nós acreditamos que Tu vais estar no meio de nós. Por isso, Senhor, te suplicamos que levas uma brasa viva do Teu altar, toca no lábio do Teu servo e no mesmo tempo nos nossos corações, de maneira que a mensagem pode vir no encontro das nossas necessidades.
Senhor, por favor, tem misericórdia de nós e de todo o teu povo que está espalhado na face da terra. Continua intercedendo por nós e perdoa os nossos pecados no teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Faz-te, Senhor, como as palavras que vai sair do teu servo. Pode mudar, pode transformar a nossa vida. É por isso que te suplicamos, Senhor, que nos esvazia os nossos corações do eu, do egoísmo, do orgulho e preenche este vácuo do teu santo amor, de maneira, Senhor, no céu, para podermos ter os olhos fixos no santuário. E pela tua grande misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados e o pecado de todo o teu povo. Por favor, abençoa de uma forma especial as pessoas ou os irmãos que não puderam chegar e abençoa aqueles também que estão a dirigir para adorar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, ainda a santificar o teu sábado da forma correta para haver sinal entre nós e entre ti. E se for da tua vontade, queremos receber as tuas ricas bênçãos no sábado. Agora te suplicamos, nós e os nossos filhos, todas as almas que estão aqui presentes, para estarmos atentos, Senhor, de maneira que podemos ser preenchidos do teu Santo Espírito e tu podes transformar a nossa vida. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos, confiantes nos meios. Os irmãos podem ocupar os lugares. Bem, irmãos, em primeiro lugar nós queremos agradecer a Deus. Mais um sábado chegou, né? Nós estávamos ansiosos para que esse sábado chegasse, para que nós possamos rever assim em nossa memória todo o simbolismo do santuário e todo aquele trabalho de intercessão que Cristo está fazendo já este ano, 174 anos que ele está empenhado. E esta é a segunda fase do plano da redenção, né? A segunda e a última, eu vou dizer que ainda tem mais uma ainda que será feita por todos os viventes salvos, que é justamente durante o milênio, mas esse trabalho de Cristo, ele de intercessão, ele está fazendo agora, é importante para nós nessa fase da vida que nós estamos vivendo. Então, o Campo Português, ele está promovendo esta conferência. Esperamos que todos os irmãos que nos assistem pela internet, os que estão vindo aqui para Montijo, possamos ser beneficiados, possamos ser agraciados com esses temas e que realmente no final desta conferência nós possamos estar mais perto de Jesus, mais dentro do santuário, mais convictos do perdão e da salvação provida por Cristo na cruz do Calvário. Amém. A todos os irmãos e aos nossos internautas, sejam bem-vindos a esta conferência da expiação. Está aqui à minha esquerda o pastor Paulo Renato, que é o pastor secretário da nossa associação. Ele irá ter a palavra agora e falará sobre o santuário terrestre e o seu simbolismo. Também, dentro desse tema, ele vai falar sobre a promessa divina de resgate. E com o pastor Paulo estará a palavra, a ele ouviremos.
influenciava não só no ciclo diário, obrigado, assim está um pouquinho melhor, não só no ciclo anual, mas sobretudo naquele dia especial que nós conhecemos como o Dia das Expiações. Foi lido no livro do Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler novamente o versículo 9. Gostava que os irmãos me acompanhassem nesta leitura. Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, porque encontramos aqui nestas palavras a Moisés alguns conceitos, algumas palavras-chave que nós gostaríamos de salientar esta noite. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Então, lemos o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Em primeiro lugar, vamos salientar, como mencionei, aqui alguns conceitos-chave. Salientamos o verbo habitar. Habitarei no meio deles. Nós observamos que desde o início da nossa Bíblia, desde o livro do Gênesis até ao seu final, até ao livro do Apocalipse, Deus manifesta sempre o desejo de habitar no meio do seu povo. Ele quer habitar no meio do seu povo. Ele quer estar entre o seu povo. Nos livros de Jeremias, de Isaías e de Ezequiel. E tudo isso culmina no livro do Apocalipse com aquela frase: E habitarei no meio deles, eu estarei no meio deles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O livro do Apocalipse termina dessa maneira. A intimidade entre Deus e as pessoas e os seus filhos é cada vez maior. Torna-se cada vez maior à medida que o plano da salvação se desenrola, à medida que todo este processo para a nossa salvação e para a salvação de todo o universo, podemos assim dizer, se desenrola. E chega a essa intimidade que é descrita no livro capítulo 21, quando aí nos é dito que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Deus limpa dos nossos olhos toda a lágrima. Nós sabemos, nós temos aprendido que as palavras que nós encontramos na Bíblia, as palavras propriamente ditas, não são inspiradas, mas todas elas têm um grau de inspiração. Porque os autores da Bíblia não escolheram em vão as palavras que estão ali. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, nesse versículo, nessas palavras, quando Deus diz que limpará dos nossos olhos toda a lágrima, o verbo limpar aí que é usado não é o verbo limpar normal. Esse verbo grego que é usado por João significa tirar uma lágrima uma a uma. É retirar uma lágrima uma a uma, devagarinho. Porque a tribulação, os sofrimentos que as pessoas passaram na Terra, todo esse ciclo de vida, esse processo de vida impregnado pelo sofrimento e pela morte, agora tem um fim, e Deus vai haver tempo, passa a expressão, para que Deus limpe as lágrimas de todos os sofredores, uma a uma. E, portanto, nós verificamos que em todo este simbolismo do santuário, no Antigo Testamento, as palavras que se encontram aí, os conceitos que estão aí, não foram escolhidos em vão. Ora, encontramos essa primeira palavra-chave, ou esse conceito-chave, que é o verbo habitar. Habitarei no meio deles. Como disse, essa presença. Para Deus é muito importante estar no meio das pessoas, estar no meio dos seus filhos, estar no meio do seu povo. Tornar-se presente. Essa presença também foi manifestada durante a peregrinação, porque nós sabemos que o tabernáculo era amovível, ele desmontava-se, e quando a nuvem durante o dia parava, era sinal de que as pessoas deviam montar o tabernáculo, o santuário, e acampar aí, fixar-se aí durante algum tempo, o tempo que Deus designasse. Portanto, temos o primeiro conceito, que é o verbo habitar. Mas estava a dizer, a presença de Deus manifestou-se também na coluna de nuvem que acompanhava, que dirigia o povo de Israel durante o dia,
e também na coluna de fogo durante a noite. Então temos que pensar que o santuário tem a ver, acima de tudo, com a presença de Deus, com a presença de Deus no meio dos seus filhos e no mundo como ele estava. Deus não deixou o mundo abandonado, não deixou o mundo entregue a si mesmo, mas Deus tornou-se presente através de mediações. Houve mediações e nós já vamos mencionar algumas delas. Gostava que nós também lêssemos uma correspondência muito importante no Novo Testamento para estas palavras. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Como disse há pouco, a presença de Deus, que é a sua glória, que é o seu caráter, essa presença tornou-se cada vez mais explícita, mais aberta, mais compreensível aos olhos das pessoas, até que nós chegamos ao nascimento de Jesus e ao ministério de Jesus. E no prólogo, na introdução de João, Jesus é apresentado de uma certa maneira. Agora, leiamos em João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João capítulo 1 e no versículo 14. Vamos saltar até ao Novo Testamento, a este Evangelho tão importante. João capítulo 1, versículo 14. E aí nós podemos ler. Vamos ver. O versículo 14 diz o seguinte: e o verbo, ou a palavra, é a palavra logos em grego, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós podemos substituir, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, podemos substituir a palavra glória pela palavra presença. E nós vimos a sua presença, ou seja, Cristo era a presença, constituiu a presença manifestada de Deus o Pai. Isto é o que significa, e vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Cristo tornou-se, como diz o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, tornou-se no ícone, na imagem. A palavra grega é ícone. O ícone é uma pintura que retrata, por exemplo, uma imagem bíblica que retrata uma cena bíblica. E Jesus tornou-se na imagem visível, portanto, tornou-se na manifestação visível do Deus invisível. Este aspecto é muito importante. E este verbo que é usado aqui, como nós reparamos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se nós quiséssemos fazer uma tradução literal deste verbo habitar, nós teríamos que escrever aqui tabernacular. Quer dizer, Cristo tornou-se no novo santuário, na nova tenda da congregação, que era o lugar do encontro. A glória de Deus, a presença de Deus manifestava-se no tabernáculo do Antigo Testamento, de várias maneiras, principalmente em cima do propiciatório, da tampa da arca, uma luz que era chamada Shekinah, mas agora, quando Jesus esteve entre nós, Jesus veio, como é que é de explicar? Nós estamos diante de um assunto que, de certa maneira e de muitas maneiras, nos transcende. E todos, quando lemos estas coisas todas, e quando ouvimos pregar tudo a respeito disto, devemos ter reverência e devemos ter temor, porque estamos a tratar com assuntos transcendentes que têm a ver com Deus. Nós sabemos bem que o santuário, os móveis, os sacrifícios diários e os sacrifícios anuais, tudo isso é representativo do processo, da maneira de Deus resolver o problema da nossa salvação e do pecado. O santuário é a representação dessa forma de Deus lidar com o mal e lidar com o pecado. Desde o início até ao final, até Apocalipse 20, 21 e 22, os últimos capítulos do livro do Apocalipse. Então temos de ler estas coisas, temos de ler tudo isto com atenção e com reverência. Jesus veio tabernacular, ou seja, Jesus tornou-se no santuário visível.
A partir do momento em que Jesus veio a esta terra, o santuário do Antigo Testamento deixou de ter sentido. O santuário que estava ali, no templo dos judeus, deixou de ser o lugar do encontro. Aliás, a glória de Deus não estava ali, no lugar santíssimo, como nós sabemos. O lugar santíssimo passou a ser, por assim dizer, o próprio Jesus. Em lugar das pessoas, do povo, ir ao templo para se encontrar com Deus e ser abençoada por Ele e receber a salvação, as pessoas agora iam até à manifestação visível de Deus, que era Cristo. Jesus veio tabernacular entre nós. Este aspecto é muito importante. A outra palavra-chave que nós encontramos aqui, em Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9, é a palavra modelo. A palavra modelo. Eu gostava de perguntar agora aqui a alguém que nos explicasse o que é uma maquete. O que é uma maquete? Uma réplica de quê? Do original, daquilo que se quer fazer. Daquilo que se quer fazer, por exemplo. Então, todos os pormenores estão ali. A pessoa que faz aquela maquete de uma cidade, por exemplo, ou um monumento, tudo é feito ali com as dimensões, enfim, com todo. Não tenho os termos técnicos para descrever, não tenho competência para isso, mas uma maquete é uma representação de uma cidade ou um monumento que se vai construir e que se pensa, não é? Portanto, é essa palavra que nós temos aqui. Deus deu a Moisés uma maquete representativa de um original, mas deu-lhe essa maquete com todos os detalhes, desde em relação aos móveis, em relação a todo o funcionamento do santuário. Gostava que também lêssemos e fizéssemos atenção a esta frase de Ellen White que diz: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Então é importante que nós conheçamos os detalhes e comparemos os versículos uns com os outros para termos uma ideia cada vez mais aprofundada do santuário. Mas o santuário não apenas como uma teoria, mas que envolva toda a nossa vida prática, todo esse processo da maneira de Deus lidar com o pecado, de lidar com o meu pecado, de lidar com a minha vida e com a minha salvação, com a nossa própria vida, encontra-se ali delineado e exposto no santuário terrestre. Nós já mencionámos que existem várias expressões para o santuário terrestre, como o lugar do encontro, a tenda da congregação, tabernáculo, santuário, etc. E que ele foi construído conforme as instruções divinas. Também na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 21 e 23, é dito aí que o santuário terrestre tudo constituía figuras das coisas que estão no céu, e que nesse mesmo céu se encontrava ou encontra-se o grande original de que o santuário construído por Moisés era uma cópia. Isso lemos em Patriarcas e Profetas, página 357. Leio apenas uma nova frase de Ellen White nesse mesmo livro, na mesma página, depois farei alguns comentários. Então leio o seguinte: do templo celestial, morada do Rei dos Reis, onde milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão diante dele, segundo Daniel 7, capítulo 7, versículo 10, templo repleto da glória do trono eterno, onde serafins seus guardas resplandecentes velam o rosto em adoração. Sim, desse templo, nenhuma estrutura terrestre poderia representar a vastidão e glória. Ora, nós aqui temos uma pequenina paragem e vamos ler algumas passagens da Bíblia para salientar o seguinte. Deus é demasiado grande e demasiado transcendente para ficar fechado dentro de um edifício com as dimensões do santuário terrestre. Todos nós compreendemos isso. Não há nenhum lugar no mundo, como nós acabamos de ler, não há nenhum lugar do mundo capaz de conter a presença de Deus. Então, cabe-nos aqui também desmistificar alguma coisa. Para que
me compreendam um pouco melhor, eu gostava que lêssemos aqui em 3 lugares da Bíblia. Em primeiro lugar, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25, Paulo aqui está a falar num contexto da filosofia grega, está a falar para os gregos, para o politeísmo dos gregos, os templos que eram construídos para a adoração dos ídolos, mas o princípio está aqui. O princípio nós podemos salientá-lo. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. 17, 24 e 25. Onde lemos o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, Senhor aqui é no sentido de proprietário, sendo ele o proprietário do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então nós aqui começamos a perceber, e vamos ler mais em 2 momentos no Antigo Testamento, que a doutrina do santuário terrestre constitui a expressão de uma grande condescendência do amor de Deus em relação a nós. Assim como Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós como uma pessoa, como um ser humano, da mesma maneira Deus condescendeu em tornar-se presente numa estrutura com dimensões no Antigo Testamento, no meio do pecado e no meio do mundo, no meio do seu povo, que por sinal tinha uma dura cerviz, era rebelde, era extremamente teimoso, pessoas que facilmente e rapidamente se esqueciam de Deus. Agora, vamos observar, no segundo momento no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, no versículo 18. Agora vamos ler com atenção. Segunda de Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Encontramos-nos aqui diante de um contexto já completamente religioso dentro do povo de Israel, que tem a ver com o momento, segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Segunda de Crônicas 6, 18. E aí nós podemos ler o seguinte. Então, diz o seguinte: mas, de facto, antes de continuarmos a ler, nós perguntamos quem foi a pessoa que apresentou esta oração e que pronunciou as palavras que agora nós vamos ler. Como? Salomão. Quando? Quando foi a dedicação do templo. E em determinada altura, da dedicação, o que é que aconteceu ao templo? Encheu-se com a glória de Deus, ou seja, com a presença de Deus. Houve ali uma manifestação de Deus. Um bocadinho assim, uma milésima da manifestação de Deus. Milésima porquê? Que leiamos o que diz o versículo 18. Mas, de facto, habitaria Deus com os homens na terra? Ele, eis que os céus, agora reparemos, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Quem escreveu o livro de Crônicas não era nenhuma pessoa analfabeta. Ele sabia o que estava a escrever aqui, sabia as palavras que estava a usar. Quando ele fala aqui em céus e céus dos céus, não está a falar aqui deste céu azul que nós vemos. Ele está a falar do cosmos. O cosmos, agora reparem, eis que o cosmos e o cosmo dos cosmos, o universo, não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, quando nós estudamos a questão do santuário, todo o simbolismo a partir do santuário terrestre, etc., nós temos todos de ter uma atitude de humildade, de reverência e de temor diante de Deus, porque nós somos uns miseráveis pecadores, diante de um Deus que condescendeu, que se abaixou até nós, que veio mergulhar no abismo do pecado onde nós vivíamos, e às vezes vamos para lá outra vez. Condescendeu de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho.
Deus não usou o tabernáculo feito com as madeiras mais caras, com as melhores peles, com os melhores tecidos. Deus, o Pai, já não usou as vestes de linho do sumo sacerdote, o material finíssimo. Já não usou esses melhores materiais para se manifestar na sua condescendência, mas usou uma pessoa que era Cristo, que foi Jesus Cristo. E essa manifestação, esse tabernacular de Deus foi de tal maneira que Ellen White tem uma frase onde ela diz o seguinte: na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de tratar os outros, na maneira de falar, na maneira de curar, na maneira de pensar, nós temos aí a presença do Pai em tudo. Por isso é que Jesus se tornou no templo, ele veio tabernacular. E todos aqueles que quisessem procurar a salvação, o conforto para a sua vida, essa presença de Deus que as pessoas encontravam no Antigo Testamento no santuário terrestre, agora encontravam ali na pessoa de Jesus. Se nós pensarmos, olharmos para a vida de Cristo desta maneira como um novo santuário, o lugar do encontro entre o pecador e Deus, nós vamos ler os Evangelhos de uma maneira um pouquinho diferente e mais profunda. Então, vamos à última passagem que nós encontramos neste contexto de Deus que transcende todos os lugares. O céu dos céus não podem conter Deus, o universo todo não pode conter Deus. Em Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías 66, versículos 1 e 2. E aqui nós também podemos ler 66, 1 e 2. Então Isaías diz o seguinte, portanto, colocando aí as palavras do próprio Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu... Outra vez, Isaías não usa aqui o céu azul. Ele usa a palavra cosmos, o universo. Assim diz Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e Yahvé, que não há tradução para esse nome. Eu sou o que sou. O universo é o meu trono. Deus senta-se no universo. E diz: a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? E quando nós lemos estas palavras, o que é que nós sentimos? É um arrepio aqui nas costas, é um arrepio realmente. Quando eu vou à igreja, encontrar-me com este Deus, cujo universo é o trono onde ele se senta. Esta terra, que é o estrado dos seus pés. Quer dizer, nós somos tão pequeninos diante dele, como é que eu posso comportar-me quando estou diante dele, por exemplo, na igreja? O livro de Eclesiastes diz: quando entrares no santuário, quando entrares na igreja, sejam poucas as tuas palavras. É a reverência. Não há, é um silêncio. Porque ali está a presença de Deus. São todas estas lições que o santuário nos ensina. Nós vamos saltar um pouquinho do nosso assunto. Vimos esta questão da transcendência de Deus, mas ao mesmo tempo, também na Bíblia, observamos a imanência de Deus. O céu é o trono, o céu dos céus, o universo é o trono de Deus, a nossa terra é o estrado dos seus pés, mas ao mesmo tempo o livro do profeta Isaías diz-nos que Deus habita no coração daquele que tem o espírito contrito e abatido. Deus é um Deus, eu vou usar uns termos assim profanos, são humanos, são um pouco desajustados, mas é as palavras que nós conseguimos arranjar. Deus é um Deus que se expande, Ele é todo-poderoso. Não há lugar que o contenha. Mas o amor de Deus faz com que Deus se contraia e habite no meu coração e se torne o meu Pai, o meu amigo e o meu companheiro. O meu companheiro de todos os dias. Um amor devido ao seu amor. O amor, o que é que significa? O amor é renúncia e é desprendimento, é negar-se a si mesmo. Quando alguém consegue negar-se a si mesmo para amar o outro, para amar aquele que o critica, que não simpatiza com ele e que lhe faz mal, então aí nós compreendemos a doutrina do santuário e da condescendência de Deus. Do Deus que nos transcende,
mas o Deus que, pelo seu amor, desce e se torna um conosco. É alguma coisa que nos ultrapassa. Quando Ellen White diz que na vida eterna nós não iremos esgotar o tema da redenção, ela estava a referir-se a tudo isto. Um amor não conseguimos compreender, não conseguimos explicar. É um amor que nos transcende, mas é um amor que nós podemos sentir, viver e experimentar cada dia na nossa vida. Então, saltando um pouco, saltando a questão da escolha dos levitas para trabalharem no santuário e da família de Arão para o sacerdócio, nós vamos passar rapidamente aos serviços diários e aos serviços anuais. Aqui apresentando uma breve explicação. Os serviços diários, e o que é que nós podemos encontrar, retirar como lição para a nossa vida, para a nossa compreensão, a respeito do serviço diário do santuário? Em primeiro lugar, pelos móveis que eram usados no lugar santo, por exemplo, e que Jesus os personificou a todos. Então, os irmãos são capazes de me dizer quais eram os móveis que eram encontrados no lugar santo? A mesa, os pães da proposição, o pão sem fermento, que tinham que ser renovados todos os dias. E no Evangelho de João, nós encontramos uma declaração aí muito forte, onde Jesus, o que é que ele diz? Em referência a esse pão que nós encontramos. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Ou seja, cada móvel, cada objeto, tudo o que estava ali no santuário apontava para Cristo. Outra lição que nós podemos aprender, ali a doutrina do santuário não é uma doutrina seca, árida. Nós encontramos ali o amor de Deus manifestado em Cristo. Aliás, Ellen White também menciona num dos capítulos do Grande Conflito que neste tempo da expiação, no lugar santíssimo, nós encontramos ali, no meio, a cruz de Jesus. É um assunto, é uma meditação cristocêntricas. Encontramos, portanto, o pão sem fermento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Encontramos o candelabro com a luz. E o que é que Jesus disse em relação a isto? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E encontramos o altar do incenso. E o que representa o incenso? A mediação de Jesus. No livro do Apocalipse, há um capítulo que já estamos nas cenas finais da terra e os anjos sobem e descem com uma grande azáfama. O que é que eles levam? Para o santuário. Levam um incenso para se juntar à oração dos santos. Não há nenhuma oração. Nós, às vezes, entramos na igreja, podemos entrar na igreja com o nosso peito muito levantado, a pensar que somos umas grandes pessoas, que somos muito importantes. Mas Ellen White diz-nos que as nossas orações, os nossos cânticos na igreja, as nossas palavras, para subirem ao trono da graça, têm de estar envolvidas em quê? No sangue, na vida perfeita de Cristo, nos méritos de Jesus. Se isso não acontecer, nada sobra ao trono de Deus. Então encontramos aqui todos estes simbolismos. Em relação aos sacrifícios da manhã e da tarde, Ellen White refere que as pessoas levavam os animais, portanto os cordeiros que eram sacrificados, empunham as mãos sobre esse cordeiro e o seu pecado passava simbolicamente para esse animal que representava Cristo. O sangue era aspergido pelo sacerdote, que eles oficiavam durante o ano, e esses pecados passavam para dentro do santuário. É uma imagem que nós devemos reter. Mas esse culto, esses sacrifícios apresentados de manhã e no final da tarde, que lição nós podemos tirar desses tempos devocionais da manhã e no final da tarde? Ellen White diz assim: nesse costume, têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite, conquanto Deus condena um mero ciclo de cerimónias, sem o espírito de adoração, olha com grande prazer àqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar os seus pedidos de bênçãos
necessitadas. Portanto, os sacrifícios durante o ano, de manhã e no fim da tarde, agora representam para nós os nossos momentos devocionais, de manhã também e no final da tarde. Nós passamos neste momento do serviço diário para o serviço anual. E aqui estamos a concluir, vamos falar um pouquinho mais devagar. Onde é que nós encontramos no Antigo Testamento a descrição do que se passava nesse único dia do ano? Levítico, capítulo 16. O 10º dia do 7º mês, que era o 7º mês no calendário hebraico, chamava-se Tishri, que calhava entre setembro e outubro. Era o primeiro mês do calendário civil e o 7º mês do calendário religioso. Nesse dia das expiações, não é dia da expiação, como nós muitas vezes lemos por aí, até mesmo na Bíblia, é dia das expiações, Yom HaKippurim, termina em I e M, é um plural, Yom HaKippurim. Nesse dia, nesse único dia do ano, só o sumo sacerdote aí oficiava, e era uma obra especial que ocorria nesse tempo. Levítico capítulo 16, nós temos de ouvir com muita atenção. E juntamente com Levítico capítulo 16, nós devemos ler Daniel capítulo 8, sobretudo o versículo 16. Eu gostava que nós lêssemos rapidamente agora Daniel 14, porque gostava de salientar aqui um detalhe relacionado com o serviço anual. Daniel capítulo 8 e versículo 16. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículo 14. Que diz o seguinte, nós conhecemos estas palavras de cor. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será, o quê? Será purificado. Ora, aí este verbo purificar é usado aqui a única vez. Nós não encontramos este verbo em mais lugar nenhum. E esta tradução de purificado é uma das traduções deste verbo, mas deve estar em segundo, terceiro ou quarto lugar na lista dos vários significados deste verbo. Ora, este verbo vem de uma palavra hebraica que significa justificar. E a tradução que normalmente nós usamos, a tradução do século XXI, penso que alguns dos irmãos têm a tradução aí, a tradução do século XX, a tradução como Almeida século XXI. Essa tradução, se forem ver aí esse versículo como noutros, tem um asterisco. E esses asteriscos são chamadas para nós irmos ao final desse livro da Bíblia. E tem aí uma tradução, um significado, uma pequenina explicação. E nessa Bíblia, no versículo Daniel 8,14, vão a esse asterisco no final do capítulo e vão ver a tradução, que significa restaurado. No final dos 2300 anos, o santuário será restaurado. No final da expiação, no lugar santíssimo, no céu, o santuário será restaurado. O dia das expiações no santuário terrestre era uma representação, sim, da purificação, da limpeza do santuário, mas também da restauração. Restauração de quê? Do pecado e do mal. É o fim do pecado e do mal. O dia das expiações representa os últimos capítulos ao capítulo final da maneira de Deus lidar com o pecado, do fim de tudo, como Deus vai terminar com esta questão do pecado. E Daniel 8,14 podia traduzir-se: o santuário será purificado, será justificado, será restabelecido, tudo será reconciliado, será refeito e reparado. É muito interessante a quantidade de traduções que nós encontramos aqui. Então, eu leio aqui algumas passagens e algumas citações breves de Ellen White a respeito do serviço anual. Hebreus capítulo 9, versículo 7, leio: Mas no segundo, portanto no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo.
Ellen White, do Patriarcas e Profetas, página 357, diz: uma vez no ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O cerimonial ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. Portanto, era a parte final. E havia ali dois sacrifícios. Havia o sacrifício de um bode expiatório e de um novilho. Agora temos de fazer atenção a dois pontos. Primeiro, no serviço anual, todos os dias, os cordeiros sem defeito eram levados pela pessoa e representava a maneira de Deus lidar com o pecado. As mãos eram colocadas em cima do cordeiro, os pecados passavam para o cordeiro, que levava os pecados da pessoa. O cordeiro representava a pessoa de Jesus. O sangue, o sacerdote pegava no sangue e espargia em cima do véu, por exemplo. Não é verdade? Então, durante todo o ano, todos os dias, era feita esta representação, todo este simbolismo. E chegávamos ao fim do ano, ao fim do ciclo do santuário, e o santuário estava contaminado pelos pecados das pessoas, que eram para ali lançados durante o ano inteiro. E no dia das expiações teria de haver uma limpeza, teria de haver uma restauração de todas as coisas. Colocar o fim a todo aquele acumular de pecados, de iniquidades e de problemas que sujaram o santuário, estamos a falar simbolicamente, durante todo aquele ano. Portanto, já mencionámos o novilho, o sangue era derramado desse novilho. Se nós lermos Levítico capítulo 16, o sangue do novilho era derramado, que servia para limpar o santuário. Está bem? Limpar o santuário. Depois eram apresentados 2 bodes. Diz Levítico capítulo 16, um bode era para o Senhor e outro bode era emissário. As nossas traduções, a minha também, traduz por emissário, mas não devia estar aí a palavra emissário. A única tradução que encontrei que tem a palavra correta em hebraico é a tradução Almeida século XXI, que, como eu disse, alguns dos irmãos têm aqui esta noite. Essa tradução, se forem a ler Levítico 16, diz lá, eram lançadas sortes, um bode para o Senhor e outro bode para Azazel. Um bode para Azazel. As nossas traduções normais substituíram Azazel por emissário. De facto, Azazel, portanto, este nome tem origem num verbo em hebraico que significa ir-se embora, desaparecer. Então, o que é que acontecia no serviço anual? Naquele dia das expiações, em que o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo, com o sangue do novilho e com o sangue do bode para o Senhor, para Jeová, ele fazia toda a limpeza. Se lerem com atenção Levítico 16, o sumo sacerdote não impõe as mãos em cima nem do novilho nem do bode. Porquê? Porque todos os pecados já estavam confessados e já tinham sido lançados para dentro do santuário. Já estava lá tudo. Essa parte já tinha terminado, já não havia tempo para isso. Agora é limpar ali o santuário. Quem não tivesse entrado diariamente naquele ritmo dos sacrifícios do perdão, da confissão e do perdão, agora, chegando ali o dia das expiações, essa pessoa estava em maus lençóis, não se salvava. É importante compreendermos isso. Então, não havia imposição das mãos em cima da cabeça do novilho, nem do bode para o Senhor. O sangue, eles eram mortos, e o sangue deles limpava simbolicamente o santuário, purificava o santuário, o lugar santo, o lugar santíssimo, purificava o altar do sacrifício, purificava o sacerdote e purificava todo o povo que estava ali. E diz Levítico 16, em 2 versículos, 29 e 31, que naquela altura, qual era a atitude do povo de Deus cá fora, enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro? O que é que o povo devia fazer? Devia afligir a sua alma. A palavra eu estive à procura do significado. Passar por uma grande aflição. Não era afligir somente, é passar por uma grande aflição. Humilhar-se. Enquanto o sumo sacerdote estava a terminar
não é? Que representa Jesus agora no tempo da expiação, em cima no céu. O povo devia estar em grande aflição, portanto, afligir a sua alma e humilhar-se. Nós não temos tempo esta noite de entrar por aí, mas sabemos que nós temos uma obra a fazer na nossa vida, enquanto o Deus está a terminar com o drama do pecado. Nós temos uma obra a fazer com a nossa própria vida e também na vida da igreja. Mas agora passamos para o bode, para Azazel. O que é que era feito com isso? O que é que o sumo sacerdote fazia com esse bode? Depois de limpar todo o santuário, depois de limpar, purificar o povo de Israel, depois de se purificar a si próprio, o que é que o sumo sacerdote fazia? Como? Como é que transferia? Punha as mãos em cima do bode para Azazel e aqueles pecados passavam todos para ele. E ele era morto, esse bode Azazel? Era levado porque o nome dele, como eu disse, significa ir-se embora e desaparecer. Há livros apócrifos, como o primeiro livro de Enoque, o Apocalipse de Adão. Nós não temos aqui na nossa Bíblia, não é? Mas que falam de Azazel como representando um demónio. Aliás, o nome Azazel termina em L. O nome dele quer dizer, terminando em L, também como Daniel. Todos os nomes em hebraico que terminam em L têm alguma coisa a ver com Deus, uma espécie de imitação, de representação de Deus. E o Azazel é uma imitação. Esse bode, o sumo sacerdote confessava os pecados de toda a gente, do santuário de toda a gente, para aquele bode. Esse bode era levado para o deserto para morrer aí sozinho. Esse bode representa as funções dele, representa tudo o que vai ter lugar, que está ali escrito entre Apocalipse capítulo 20 até ao capítulo 22. Tem sobretudo a questão do milénio e do fim do milénio. Então, mas temos aqui de precisar o seguinte: esse bode Azazel não vai levar os pecados e as iniquidades das pessoas da maneira como Jesus levou. Porquê? O bode que era sacrificado era o bode para o Senhor. E os cordeiros que eram sacrificados no serviço diário, durante todo o ano, levavam, esse cordeiro que representava Cristo, levava o pecado da pessoa que pecou. E nós lemos pela Bíblia que Jesus, em Isaías 53, que Jesus levou as iniquidades e os pecados das pessoas. Em que sentido é que o bode Azazel leva os pecados do povo de Israel e aqueles pecados que estavam ali acumulados no santuário, a sujar o santuário? Em que sentido é que ele leva os pecados e as transgressões? A culpa. Muito bem, é a culpa. Não são os pecados propriamente ditos, porque os pecados têm que ser resgatados com uma morte. Com uma morte. E o bode Azazel não morreu. O bode Azazel não foi morto. O bode Azazel é levado para um lugar, para o deserto, e vai morrer aí sozinho, de fome e de sede, etc. Então isso é importante também. O bode Azazel leva as responsabilidades e as culpas do povo de Deus, de todas as pessoas. Ele será culpabilizado por tudo o que ele fez durante todo o tempo em que o pecado reinou no nosso mundo. Queridos irmãos e irmãs, nós assim terminamos a nossa meditação com esta nota sobre o bode Azazel, mas gostava ainda de mencionar o seguinte. Em Romanos capítulo 15 e no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ellen White, no Patriarcas e Profetas, página 357, também diz assim: todavia, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali prosseguida em prol da redenção do homem deveriam ser ensinadas pelo santuário terrestre e seu cerimonial. E se os irmãos me permitem, eu quero só ler rapidamente uma citação, duas citações dela, que fazem parte da meditação a respeito da importância de termos o nosso nome no livro da vida. E a primeira citação diz assim:
todo o nome é mencionado. Todo o nome é mencionado. Isto é o que foi representado no serviço anual, no dia das expiações. Todo o nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. E o relato das suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Grande Conflito, página 483. Agora, eu pergunto a mim mesmo, esta noite, estou eu consciente de que decorre um julgamento e de que Deus olha para a minha vida? Deus olha para o meu coração. Deus lê os meus pensamentos todos. Deus toma nota das minhas palavras. Deus conhece tudo a meu respeito. Deus vê todas as coisas encobertas. A Bíblia é clara, claríssima sobre isso. Estou eu consciente de que eu terei que dar contas de mim mesmo diante de Deus? Estou eu neste tempo, como membro da Igreja, a afligir a minha alma e a humilhar-me diante de Deus? Estas são as perguntas que devemos fazer. Não é saber de cor os móveis do santuário e saber quantos metros tinham as paredes e a largura. Isso não interessa nada. Hein? Pode ter a sua importância, mas o importante é isto, é estas partes práticas. Estou eu consciente do que Cristo está a fazer agora por mim? O que é que eu estou a fazer com a minha vida? A segunda citação, ela diz assim: os que desconfiam do eu, humilham-se diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade. Esses estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, o seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de nos prepararmos. Mas saliento só esta frase. Estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Os que desconfiam do eu e se humilham diante de Deus e purificam a sua alma por obediência à verdade. Este é o nosso tempo, irmãos. O nosso tempo para que nós desconfiamos do nosso próprio eu e nos humilhamos diante de Deus. E deixemos que Jesus habite no nosso coração. Agora, não, desculpem o que eu vou dizer, não nos importa muito falar na Shekinah, a manifestação da glória de Deus em cima da tampa da arca no lugar santíssimo, que é chamada o propiciatório, não é? Agora, esse simbolismo do Antigo Testamento era uma sombra e nós já não vivemos no tempo das sombras, agora estamos no tempo da luz. Tudo isso agora tem que ter uma aplicação prática na nossa vida. O que nos importa é que Cristo agora faça habitação no nosso coração. Ele viva aqui, na minha vida, e dirija a minha vida todos os dias. Leiamos para terminar, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. É com este versículo que nós vamos terminar a nossa meditação. Colossenses 1, 26 e 27, que diz o seguinte: o mistério, portanto, Paulo fala do mistério, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é este que esteve oculto desde os séculos e das gerações? Que mistério é este? É Cristo. O seu amor por nós, a sua condescendência em amar-nos e vir dar a vida por nós. E diz o versículo 27, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre os não-judeus. Isto é, conclusão, a essência de tudo. Isto é, Cristo, onde? Em vós. A esperança da glória e da presença de Deus. Cristo em nós, habitando no meu coração. Já não é em cima da tampa do propiciatório, em tampa da arca, perdão, que é chamada propiciatório. Já não é naquela coluna de nuvem durante o dia, nem na coluna de fogo durante a noite. Já não é na pessoa de Jesus, que curava os leprosos,
que dava vista aos cegos, que estava disposto a perdoar e a estender a mão, até a contaminar-se cerimonialmente para salvar os outros. Aquele que já não é em Jesus, como esteve aqui nesta terra, que dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Já não é desta maneira. De que maneira é? É agora Cristo em mim, dentro do meu coração. Ou seja, dentro da minha mente, trazendo-me a sua justiça e transformando a minha vida. Irmãos, o meu desejo para mim e para vós esta noite é que estas palestras, estes estudos que estão agora a ser apresentados, possam levar-nos não apenas a conhecer de uma maneira mais profunda o santuário, esta doutrina, o que se passa agora no céu, mas possamos ter uma vida prática, receber todas essas lições, introduzi-las na nossa vida e, acima de tudo, que Cristo, que é agora o nosso sumo sacerdote, que é o nosso mediador e que tem nas suas mãos e nos seus pés as marcas do seu sacrifício por cada um de nós, que esse Jesus, esse Salvador, habite na nossa vida, em cada uma das nossas vidas e dirija cada dia a nossa vida. É a minha oração. Amém. Bom, nós agradecemos a Deus, também ao orador esta noite, pastor Paulo, pela mensagem que nós acabamos de ouvir. Convidamos agora para que a igreja ponha-se em pé e, ao som do piano, vamos cantar o hino do número 201.
Nosso Deus e querido Pai que estás nos céus, nas horas deste dia de sábado nós te damos graças por tudo o que fizeste na nossa vida ao longo da semana que está a terminar. Te damos graças pelas forças que tu nos deste. Te damos graças por tudo o que de bom e mau aconteceu na nossa vida. E sabemos, Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados por ti, segundo o teu propósito. Que durante este dia de sábado tu possas manifestar-te em cada uma das nossas vidas e trazer-nos a paz, a graça e as forças que nós necessitamos. Que tudo aquilo que nós escutamos esta noite, tudo aquilo que nós aprendemos na tua palavra, relacionado com o assunto desta noite, que fique gravado no nosso coração e, acima de tudo, entranhado na nossa vida. Que Jesus habite na nossa vida e dirija os nossos passos e que nos ajudes, Senhor, a ter a consciência que vivemos diante de um Deus Santo, que um dia nos chamará a atenção e nos julgará, de acordo com as nossas palavras e de acordo com os nossos pensamentos e de acordo com as nossas ações. Por isso ajuda-nos, Senhor, a saber que estamos a viver o tempo do julgamento em que tu olhas para a nossa vida, para o nosso comportamento, para tudo o que nós fazemos. Por isso torna-nos cada vez melhores e ajuda-nos a viver como novas criaturas, que sejamos novas pessoas, como maridos, como esposas, como pais e como irmãos da Igreja. Nós oramos de uma maneira especial por esta Igreja, para todos os líderes, para o seu pastor, que os abençoes grandemente na sua vida e que coloques nesta Igreja, assim como em todas as nossas igrejas, um espírito de amor fraternal e de união, e que tu continues a realizar na vida das igrejas a tua obra de reavivamento e de reforma. Te peço tudo isto e te agradeço em nome de Jesus. Amém.